Muito bem. Ok. Então, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Vamos então dar início formal a este webinar sobre a preparação para o parto, saber, querer e poder, o que podemos fazer diferente. Este webinar decorre da Unidade Curricular de Educação para o Nascimento e Parentalidade no âmbito do 10º mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, e é neste âmbito que as apresentações, as comunicações que aqui trazemos foram trabalhadas no âmbito desta unidade curricular, serão apresentadas por colegas enfermeiras que estão a estudar, não é, para serem a nova geração de enfermeiros especialistas. Estamos todos aqui muito empenhados em trabalhar com elas e ajudá-las a construir este caminho e as aprendizagens mais recentes e inovadoras também, para trazerem uma oferta mais diferenciada e fazerem a diferença nos contextos da prática. Portanto, estas apresentações são então conhecimento que foi aprofundado sobre algumas temáticas que constam no programa, desde a sofrologia, o hipnoparto, a aptonomia, o rebozo, a preparação em meio aquático e também depois finalizar aqui sobre o plano de parto e relacionar então aqui com aquilo que nós fazemos ou aquilo que poderemos fazer no trabalho com os casais. Para nós esta metodologia tem sido importante e consideramos que este aprofundamento e a procura de evidências científicas nos ajudam a compreender melhor e a estar mais sustentados na evidência científica nas práticas que desenvolvemos. Portanto, esta reflexão em conjunto aqui, entre nós abrir, digamos aqui, as portas da sala de aulas e trazer estas reflexões para fora e envolver, acolher outros colegas que queiram vir aqui partilhar connosco, também é muito importante, porque, sobretudo, não é, esta reflexão em conjunto, sobretudo refletirmos sobre como é que nos sentimos, não é, preparados para oferecer estas formas de intervenção que aqui vamos abordar hoje ao longo da gravidez, na preparação para o parto que fazemos, no período de parto, no pós-parto. E se queremos, não é? Será que queremos mesmo? Estamos motivados? Estamos envolvidos em proporcionar estas novas formas de intervir, e algumas que já conhecemos há muito tempo, outras que vão sendo mais recentes, recentemente conhecidas. Será que estamos mesmo envolvidos e motivados? Queremos mesmo trazê-las para a nossa prática e oferecê-las aos nossos casais, às grávidas e aos casais? E depois é se podemos, não é? Afinal, o que é que nos impede de o fazer? Não é? O que é que impede de fazermos diferente na preparação para o parto que fazemos, nas práticas que oferecemos? O que é que nos impede? Portanto, eu penso que resultarão daqui reflexões muito interessantes. Contamos aqui também com a participação de colegas que são enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, que têm colaborado nesta unidade curricular como professores convidados da escola, e é um prazer imenso tê-los aqui connosco a acompanhar, não é, os conteúdos que vieram até trabalhar na nossa unidade curricular ou no mestrado, e penso que também podemos contar durante esta reflexão que se fará em cada temática com a sua perícia, não é, o seu expert relativamente ao trabalho que fazem neste domínio. Penso que isso enriquecerá também aqui a reflexão no final de cada comunicação. Para já, um grande bem-aja a todos por terem aceito este desafio também. Também relembrar que cada apresentação terá 15 minutos, sensivelmente, também nunca
queremos ser assim tão rigorosos, não vamos contar os minutos assim tão certinhos, até porque toda a gente já se preparou para que a apresentação decorresse neste timing. E depois teremos um momento de cerca de 15 minutos também, para podermos aqui em conjunto partilhar ideias, colocar questões às apresentadoras, às autoras da comunicação, e pronto. E mais uma vez agradecer e pedir para que todos mantenhamos os micros desligados, a não ser, não é, na altura em que pudermos falar, não todos ao mesmo tempo, não é, mas de forma depois organizada, podemos depois participar no debate e na reflexão. Então, neste sentido, penso que estamos na hora, penso que nós precisava aqui de esclarecer, nós temos que fazer aqui uma alteração ao programa por motivos imprevistos, tivemos que trocar aqui a ordem da primeira comunicação com a terceira comunicação, o que quer dizer que neste momento avançaremos não já para a sofrologia, e pedimos já desculpa por esta necessidade, mas iremos começar com a comunicação sobre a aptonomia, ciência da afetividade, em que estará a moderar a colega Teresa Silva, não sei se ela já estará, não estou aqui a vê-la nos quadradinhos. Muito bem. A Teresa pede que coloquem as questões por escrito no bate-papo, mas depois também poderão, oralmente também, poderão participar a seguir, mas quem não tiver essa vontade de o fazer de uma forma tão explícita, poderão ir colocando as questões no bate-papo, que depois a professora Teresa Silva irá então aqui gerir, não é, e fazer esta moderação durante o tempo que temos disponível para esta discussão. Colega Teresa já está aqui conosco, muito bem. Então eu vou passar-lhe a palavra. Portanto, a Teresa Silva é uma colega que trabalha na escola de enfermagem, minha colega de há muitos anos. Penso que não é desconhecida para a maioria das pessoas aqui presentes. E que tem vindo a desenvolver desde 2012 também o seu percurso na área da aptonomia, a qual eu também tenho acompanhado, e sentimos muito orgulhosas do trabalho que fazemos. E Teresa, obrigada por teres aceito o desafio em estar aqui connosco e acompanhar aqui esta comunicação e estar, digamos, disposta também a responder a alguma pergunta difícil que aí apareça, não é? Sobre a aptonomia, porque aparecem sempre. Pois não, Teresa, eu já vou ativar o som dos participantes, porque fui eu, não é? Tive que arranjar esta estratégia, porque havia muita gente a entrar e havia muito ruído. Teresa Silva, onde é que está? Dê-me só um minuto, estas questões logísticas. Ok, penso que já é possível. Teresa? Eu já consigo. Já agora também ver se as senhoras enfermeiras que estão comigo nesta mesa também conseguem ativar os sons, que é para não haver... Ok, a Fátima já está. A Lígia também. Ok. E a Jéssica. Tudo bem. Ora, então, muito bom dia a todas. Não sei se existe o todos também, porque nós sabemos que grande parte da profissão, no sentido da enfermagem de especialista em saúde materna e obstétrica, é predominante o domínio das enfermeiras. Não querendo dizer que também não tenhamos alguns colegas, eu digo alguns porque eles são poucos, mas que são sempre bem-vindos na nossa área e que nós gostamos muito também de ter, porque não se esqueçam que também neste processo de gravidez existe um homem, que é o acompanhante, que é o pai. Portanto, é sempre bom também termos os nossos colegas masculinos connosco nestes momentos e até a trabalhar no dia a dia. Como a professora Rosa disse, a nossa colega Rosa,
Hoje eu vou estar numa mesa que me diz muito a mim e à Rosa Moreira também. Nós iniciámos esta formação já há alguns anos, eu não fiz as contas, mas tem sido uma formação que para nós nos tem dado uma mais-valia, não só a título pessoal, não só como professoras, mas também como acompanhantes de casais que estão no seu período pré e pós-natal. E se, como eu, acho que nós vamos saber muito mais ouvindo a enfermeira Fátima, a enfermeira Lígia e a enfermeira Jéssica, eu vou-lhes passar a palavra na ordem que elas eventualmente possam ter desenhado para apresentar as suas comunicações. Vamos ouvir e depois no fim fico muito atenta às vossas questões, colocadas preferencialmente então pelo bate-papo, à qual nós, as 4, iremos procurar dar as melhores respostas. Têm a palavra e faz favor, podem iniciar. A professora Rosa vai contabilizar o nosso tempo. Bom dia a todas, chamo-me Fátima Cruz. Em primeiro lugar, um bem-aja a todos os presentes neste painel, que seja uma manhã produtiva e agradecemos que colaborem connosco. Temos 2 mentoras na área da autonomia e da ciência da afetividade que irão abrilhantar de certo esta humilde apresentação. E vou dar início. O grupo de trabalho é composto pela Fátima Cruz, que sou eu, a Jéssica Mota e a Lígia Santos. Vamos-vos falar sobre a autonomia, a ciência da afetividade. O nosso trabalho está estruturado em 7 momentos distintos. Começamos por uma introdução onde vamos definir o conceito de autonomia, passando para a aplicabilidade da mesma em contexto prático, falar um pouco sobre o acompanhamento autonómico pré e pós-natal, fazer uma referência breve às análises dos artigos que estudamos para a elaboração dos nossos 3 Journal Clubs, e daí resultaram evidências científicas e os resultados serão aqui mencionados. Uma análise crítica da significância clínica e depois uma conclusão e abertas à discussão no final. A autonomia é considerada a ciência da afetividade, foi fundada por Frans Waldman, um médico e investigador holandês, em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. Nesta época, o mesmo pretendia compreender e analisar as causas dos déficits, carências, frustrações ou traumatismos que travavam ou inibiam a saúde psíquica dos diversos indivíduos. Podemos dizer que a autonomia, na sua etimologia, deriva do grego, apten, estabelecer contacto, e nomos, ciência. Sendo uma das ciências humanas, a ciência do tato, do sentido de estabelecer uma relação para promover a saúde, curar ou desenvolver a integridade. A autonomia é focada no estudo das relações humanas, afetivas, e compreende a forma como a pessoa percepciona o mundo e se integra na sua relação afetiva com os outros. Podemos dizer que a autonomia é difícil de explicar isto porque é subjetividade, é sentimento, são emoções, são afetivos, é fenomenologia. Em termos da aplicabilidade, esta ciência abrange todas as etapas da vida, desde a concepção até à morte. No pré e no pós-natal falamos em acompanhamento autonómico, pré e pós-natal dos pais e do bebê, a apto-obstetrícia e a aptopuericultura. Ao longo do ciclo vital, temos a aptopsicoterapia, a aptoanálise, a aptocinésia, o acompanhamento de pessoas idosas e moribundos. Hoje em dia, a aptoterapia é muito utilizada nos cuidados paliativos, a quisionomia clínica. Em termos de acompanhamento autonómico, pré e pós-natal, são 3 as grandes áreas de foco. Há um acompanhamento da relação afetiva entre a tríade, mãe, pai, bebê, durante todo o processo gravídico. Estimula a interação dos pais com o bebê, usando as suas capacidades inatas afetivas, estabelecendo desde cedo uma conexão com o seu bebê, acolher o seu bebê desde a sua concepção. E há uma relação estabelecida entre a tríade que irá favorecer a expansão de um sentimento de parentalidade, de pertença, de responsabilidade afetiva dos pais antes do nascimento e transmitir um sentimento de segurança e autonomia do bebê, promovendo assim um desenvolvimento psíquico, físico e afetivo desta criança.
Em termos da análise dos artigos que estudamos, que foram alguns, não vos vou mencionar o título do artigo, que está presente, atendendo ao meu inglês, vou-vos falar mais sobre os objetivos e o que consistia o estudo desses mesmos artigos. O primeiro artigo visava compreender o papel do corpo humano e experiências incorporadas nas organizações numa perspectiva autonómica e gerar novos conhecimentos sobre as relações organizacionais que possam influenciar positivamente a resiliência e colocar esses insights em prática. Este artigo realmente não está focado na área da obstetrícia, no entanto, sentiam-no pertinente, atendendo à aplicabilidade a todas as áreas ao longo do ciclo vital. Este artigo estudou a influência que a autonomia tem no ambiente laboral e promovendo assim a resiliência entre os trabalhadores. O segundo artigo tem como objetivo avaliar o efeito da aptoterapia durante a gravidez na vinculação da mãe e do filho. Este artigo visou estudar o benefício da vinculação entre a mãe e o seu bebê. Também conseguimos identificar que a autonomia permite a redução do medo destas grávidas em relação ao trabalho de parto e parto. Um terceiro artigo que tinha como objetivo estudar as expectativas e experiências dos casais que optaram pelo acompanhamento autonómico durante a gravidez para o desenvolvimento da paternidade e avaliar o impacto na confiança dentro do casal e no investimento do pai durante a gravidez. Aqui, este artigo foca muito a presença do pai como participante ativo desde a gravidez, trabalho parto e pós-parto, e não só um mero assistente no parto, e sim fazendo parte ativa em todo o processo. O quarto artigo espanhol de 2009 era um estudo retrospectivo em que estudaram 18 anos atrás da sua emissão, tinha como objetivos aplicar a autonomia a nível dos cuidados de saúde primários, integrar novamente o pai nas sessões de preparação para o parto, estimulando o desenvolvimento da intimidade da tríade mãe-bebê. Este estudo foca muito a importância da presença do pai logo quando da concepção. Outro artigo analisado por nós tinha como descritivo, tinha como compreender o lugar do pai novamente durante o trabalho de parto e nascimento do bebê. O artigo seguinte, mais antigo, mas não menos importante, permitiu-nos identificar as implicações neurofisiológicas e a influência desta abordagem no limiar da dor, bem como as influências psicológicas no desenvolvimento pós-natal da criança. Analisamos dois estudos descritivos de 2010 que ocorreram num hospital alemão, em que os dois artigos são dos mesmos autores, tinham como objetivo, o primeiro, classificar a reação emocional do recém-nascido e compreender como o recém-nascido recepciona o toque através das técnicas autonómicas a quando do nascimento. Este estudo foi realizado com 85 casais e 76 parteiras. É um estudo que realça em como a autonomia, a forma de comunicação entre pais e bebê e profissionais de saúde. O profissional de saúde tem ênfase em promover a autonomia, em promover a presença do pai e em estimular a vinculação desta tríade. No segundo estudo, pretenderam compreender o comportamento do feto no pré-natal através do uso de técnicas autonómicas e reações relevantes dos pais. Um estudo realizado igualmente no mesmo hospital alemão, com 126 casais, em que se destaca a autonomia como comunicação não verbal, fortalecendo a relação entre a tríade, levando ao bem-estar fetal e à satisfação dos pais, que é bastante significativa. Por último, não menos importante, de 2007, este estudo tinha como objetivo avaliar a eficácia das abordagens complementares e alternativas para o alívio da dor durante o trabalho de parto em detrimento dos métodos médicos científicos convencionais. Concluímos com este estudo que as abordagens complementares têm benefício no alívio da dor do parto durante a fase da dilatação e as grávidas dão muito ênfase à disponibilidade e ao suporte dos profissionais quando ao trabalho de parto e parto. Cruzando os resultados de todos os artigos, os resultados da evidência científica, direcionadas ao feto e ao recém-nascido e bebê,
O feto in utero direciona os seus movimentos para a palma da mão da mãe ou do pai. Ao estímulo vocal, reconhece-se um aumento dos movimentos ativos fetais. A massagem delicada no exame físico acalma o feto quando este está excessivamente ativo. Em situações de baixa vinculação com o feto, a autonomia gera sensação de conforto, segurança, carinho e afetividade. Lá está, promove a vinculação entre a tríade e o aptoterapeuta. E os recém-nascidos reconhecem o toque do pai e estão aptos a serem alimentados por eles. Em relação aos resultados da evidência científica, enquanto experiência dos casais, conseguimos identificar que as mães aceitam de imediato o contacto pele a pele quando ao nascimento, fortalece as relações entre o casal e o aptoterapeuta, há um momento de intimidade da tríade nestas sessões de autonomia, de acompanhamento autonómico, há uma preparação mais adaptada para o nascimento e parentalidade, há uma corresponsabilização, há um acolhimento desde a concepção, a integração do pai no trabalho de parto como elemento da tríade e não como um assistente, e há uma participação ativa do pai no processo da gravidez, trabalho de parto e nascimento, ou seja, o pai na autonomia tem extremo realce. Em termos de resultados das experiências dos profissionais, o que conseguimos identificar é que as mãos aquecidas da parteira ou do aptoterapeuta, quando está presente, suavizam o choque térmico quando ao nascimento do bebê e promove o envolvimento do pai na gravidez, trabalho de parto e parto. Em termos de análise crítica para a significância clínica, conseguimos destacar que a autonomia perinatal faz parte das ciências humanas e o seu objetivo é a reintrodução da componente afetiva humana no processo da reprodução. Desde a concepção até ao processo da marcha autónoma, para que tanto os pais como os filhos, com a segurança de todos os cuidados médicos inerentes a todo o processo da gravidez e de trabalho de parto e parto, possam viver este processo como verdadeiros protagonistas da sua história, participando ativamente e serenamente no prazer do reencontro humano antes e durante o nascimento, acolhendo o seu filho após o parto num verdadeiro momento de deleite. O bebê reflete a sua vitalidade através do toque autonómico, sendo isso gratificante para os pais e bastante significativo. Conseguimos ver que a autonomia não é um método, não é uma técnica, é uma ferramenta crucial na comunicação não verbal, fortalecendo a relação entre o feto e seus pais, influenciando o bem-estar fetal, sendo a satisfação dos pais muito significativa. Os pais manifestam uma opinião super positiva nas sessões de acompanhamento autonómico, tendo estas sido fundamentais quando a recepção do seu bebê no parto. Há uma maturidade por parte dos pais neste processo de parentalidade. Através da autonomia, o pai vai assumindo o seu lugar e desenvolvendo competências para se afirmar na interação enquanto tríade na parentalidade. Em termos de conclusão e desafios para todos nós, enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica, os profissionais de saúde devem considerar o pai como elemento importante na tríade pai-mãe-bebé, validando a sua presença desde a concepção. O toque no abdômen da grávida e os estímulos vocais vindos do exterior são percepcionados pelo feto como impulsos intencionais aos quais este reage, definindo assim a sua vinculação e o seu afeto com os seus pais ainda in utero. A autonomia permite-nos ensinar a grávida a fortalecer a sua sensibilidade e a desenvolver a sua percepção, no sentido de estabelecer um contacto mais profundo com o seu bebê, através do toque afetivo e da sua voz. Consegue-se identificar reações no bebê ao toque e à voz dos seus pais, mudando de posição in utero, daí serem reconhecidos como seres humanos em desenvolvimento, com sentimentos e emoções, com a capacidade de ouvir e interagir. O bebê é reconhecido nestas sessões de acompanhamento autonómico como um ser psicossomático. A bibliografia que consultamos para além dos artigos mencionados anteriormente, e obrigada pela vossa atenção, e está aberto o debate e a discussão. Ora, muito obrigada pela vossa apresentação. Durante toda a apresentação fez-me sempre um sorriso nos meus lábios,
porque me fez rever tudo aquilo que nós, eu e a Rosa, aprendemos também durante todo o nosso processo de formação, que, como vocês sabem, é sempre contínuo. Portanto, nunca paramos de aprender. E revi-me em muitas das análises que a enfermeira Fátima nos falou, sendo também que me lembrei de todos os casais que acompanhei, porque realmente eles ficam muito, muito satisfeitos. Desde já, eu gostaria de fazer apenas uma síntese de tudo aquilo que nos foi falado, dizendo que este grupo nos disse que a autonomia e a ciência da afetividade em todas as áreas, acontece em todas as áreas do ciclo vital, e isto para nós também foi uma aprendizagem, porque desde o nascimento até à morte, a ciência da afetividade faz todo sentido. Foi uma escolha muito pertinente dos artigos, realçaram o desenvolvimento do pai, a experiência e vivência do casal, o desenvolvimento do bebê desde a concepção, a conscientização do bebê por parte dos pais desde a concepção, a reintrodução desta componente afetiva neste processo de gravidez, parto e pós-parto que todos nós possuímos desde que nascemos, a vinculação da tríade e o toque afetivo muito importante relativamente à tríade. E tendo feito esta síntese, tendo ouvido esta exposição tão brilhante e tão clara sobre a autonomia e a ciência da afetividade, eu passaria a palavra a todos os presentes para que nos possam colocar as questões às quais nós procuraremos dar resposta. Não sei se já existem muitas perguntas, para já não apareceu aqui nenhuma, eventualmente podem colocá-las oralmente, se eventualmente não quiserem escrevê-las. Não sei. Não é colocar. Temos ali a Cláudia Brás, a nossa colega Cláudia Brás. Ai, não sei, desculpem. Oh, Rosa, vês quem é que levantar? É a Cláudia, foi a Gisélia também. As mãos? Levantaram a mãozinha. Pronto, então orienta-se, faz favor. Foi a Cláudia e a Gisela, isso. Então podemos passar a palavra Sim? à Cláudia? Pronto. Bom dia. Sim, bom dia a todos. Ouvir, Cláudia. Bom dia a todas e a todos, que eu já percebi que também estão, e agora entrou um colega nosso também, e obrigado por realmente vocês terem preparado este webinar e realmente vai ser uma manhã muito, muito, muito interessante e muito proveitosa. Parabéns a esta mesa pela exposição clara, e eu não era para fazer uma pergunta, era para fazer uma reflexão daquilo que vocês trouxeram, e nomeadamente que eu já conheço, não é? Pela professora Rosa e pela professora Teresa, este trabalho que elas desenvolvem neste acompanhamento autonómico, não é? No pré e no pós-natal, mas achei muito interessante este trabalho da autonomia com os profissionais. E se calhar, não sei se poderíamos trabalhar, isto é só uma reflexão, podíamos trabalhar talvez com os profissionais para aumentar a resiliência e se calhar para os ajudarmos a motivar e a trabalhar também com os casais para fazer diferente, não é? Para trabalhar com eles e se calhar neste processo. Portanto, podíamos fazer, e acho que essa é uma mais-valia da autonomia, que eu hoje também fiquei a saber um bocadinho mais, não é? De alguns âmbitos, e eu acho que os enfermeiros, que, como vocês disseram, esta é uma ferramenta, não é? É uma ferramenta crucial na comunicação não verbal, e nós somos realmente uns profissionais aptos para trabalhar estas áreas da comunicação. Portanto, se calhar precisamos de mais profissionais formados nesta área, não é? Para formar outros e trabalhar melhor estes casais. Eu acho que precisamos trabalhar os profissionais para eles conseguirem também trabalhar com estes casais neste âmbito e nos outros âmbitos que vocês vão também trabalhar durante este webinar. Era só essa reflexão. E já agora podemos ouvir a Gisela e depois respondemos também no final. Olá, bom dia. Muitos parabéns pela apresentação. E não é tanto uma questão, é mais um desafio.
Eu sei que vocês tentaram integrar isso em Coimbra. Gostava muito, muito, muito de ver assim, alguns estudos científicos sobre isso, feitos por vós, para nós termos aqui, darmos aqui também, puxarmos por isso. E o desafio era, quando um curso está feito, eu sei que isto é complicado, mas um curso feito em Portugal para os nossos enfermeiros parceiros deste país, podemos começar a desenvolver esta técnica. Eu sei que vocês tiveram que fazer ao estrangeiro, sei que é complicado fazer para Portugal, mas seria maravilhoso. Muito obrigada também pela reflexão e o desafio. Mais alguém? Não sei se mais alguém quer nos dizer mais alguma coisa. Pronto, eu para já penso que Fátima, Lígia, Gisela, Jéssica, querem dizer alguma coisa sobre este assunto? Dava-vos a palavra. Bom dia, eu chamo-me Lígia, sou a enfermeira Lígia e faço parte deste grupo de 3 colegas que desenvolveu este trabalho da aptonomia. E respondendo àquilo que a enfermeira Gisélia disse, nós já tivemos a oportunidade de ter esta discussão, entre aspas, com a professora Rosa, e de facto o ensino da aptonomia seria muito vantajoso desde o curso base da enfermagem e não só, de outros cursos na área da saúde, para que possamos logo desde o início poder começar a trabalhar esta temática nos profissionais de saúde e na criação da sua essência, não é? Porque nós começamos a criar logo no início do curso base, para mais tarde, um dia enquanto enfermeiros parteiros ou noutra profissão, podermos aplicar esta ciência que se torna bastante vantajosa, nomeadamente na parte obstétrica, no trabalho de parto, na gravidez, no pós-parto e durante o primeiro ano de vida do bebé, neste caso, naquilo que nos diz respeito na obstetrícia. Muito obrigada, Lígia, pelas suas palavras. Fátima, Jéssica? Nós pensamos muito na introdução daquele artigo que estava direcionado para a parte laboral e refletimos porque realmente não tinha muito a ver com a obstetrícia. No entanto, dada a aplicabilidade e se queremos que a autonomia vá para a frente e se somos agentes de mudança, creio que nós devemos começar, como disse a professora Cláudia, em nós. E nós termos consciência do que é a autonomia, nós sentirmos a autonomia para podermos fazer algum trabalho. Vou passar a palavra à Jéssica, que melhor do que eu analisou mais detalhadamente este artigo e acho que traz de certo uma mais-valia com este artigo. Então, bom dia. De facto, este tema da autonomia foi um desafio para nós. Foi um desafio para nós, de facto. Confesso que este tema nunca tinha ouvido falar nele, até ter entrado no mestrado. Este artigo, que realmente a professora Cláudia falou a nível da resiliência, tínhamos pensado em não o abordar, mas de facto é importante perceber que a autonomia tem várias aplicações, não só a nível do pré e pós-natal, que foi inicialmente o que conhecemos e se calhar é o que é mais ouvido falar, mas também esta aplicação também para os próprios profissionais perceberem esta técnica e de facto conseguirem depois exercê-la, neste caso no pré e pós-natal, que é a nossa área, para o bem-estar da grávida, do pai e do bebê. Muito sucintamente, este artigo, que a colega já falou durante o trabalho, não vale a pena referir muito mais, mas traz benefícios a nível da resiliência. Foi feito um estudo em que, pronto, viram numa organização social, viram várias técnicas possíveis e, de facto, a autonomia foi o que se destacou para a promoção da resiliência. É uma das técnicas possíveis a ser aplicadas, é algo que podemos investir no futuro, quer seja no curso básico, quer seja aqui nesta especialidade, que de facto aplica-se mais ao pré e pós-natal. É um desafio que fica. Seria bastante interessante se em Portugal conseguíssemos ter esta formação. São ainda uma associação que certifica, penso eu, e de facto não é cá em Portugal, nós em Portugal não temos isso, é uma pena. Temos algumas formadoras, o que já é muito bom, já tivemos esta aprendizagem durante o nosso curso, este conhecimento e pronto, pode ser que futuramente seja mais alargado, que possamos aprender mais e que as pessoas também fiquem a conhecer esta técnica e esta ferramenta e se informem mais sobre isso. Fica aqui o desafio. Muito obrigada, Jéssica. Também. Vou tentar convidar a enfermeira Sónia Coelho a falar um pouco da sua vivência no acompanhamento de sessões
autonómicas durante a sua gravidez. Sónia Coelho, estás presente? A Sónia, não vejo aqui. Eu não encontro. Ela estava há bocadinho, que eu vi. Sónia. Então, provavelmente deve Já ter. apareceu agora. Que eu estou Já? a ver. o teu testemunho, Sónia, acompanhamento autonómico durante a tua gravidez. Não estamos a ouvir, Sónia. Eu acho que ela desapareceu de novo, deve estar com problemas na. Não, ela está cá embaixo. Ok. Enquanto ela não vem, eu posso dizer uma coisa. Não, ela está aqui, ela está Está aqui. aonde? Tá, depois eu vou falar um bocadinho sobre a formação que a Gisélia e o desafio que a Cláudia também nos deixaram. Sónia, tem a palavra. Eu só vim hoje ouvir a minha colega, a apresentação do grupo da minha colega. Eu não contava assim propriamente com isto, mas obrigada, enfermeira Fátima, isto vai sair caro. Mas é assim, eu posso dar, eu sou enfermeira especialista, chamo-me Sónia Coelho, em saúde materna, para quem não me conhece, e fiz o acompanhamento autonómico com uma das melhores, isso eu não tenho a menor dúvida, e eu posso dizer porque é que o fiz. Inicialmente até por uma curiosidade profissional, porque assim, uma coisa é nós ouvirmos falar em autonomia, outra coisa é vivermos a autonomia. E eu posso vos dizer que não sou terapeuta, nem nada do género, mas isto mudou o facto de eu ter feito as sessões na minha gravidez, mudou completamente a minha forma de interação com as minhas grávidas e melhorou, acho que substancialmente, o incentivo à vinculação, à expansão da parentalidade desde a gravidez. E eu posso-vos falar como é que a autonomia me ajudou no parto. Pronto, o meu marido é um bocadinho cético relativamente a estas coisas, mas eu acho que ele entrou um bocadinho nisto, é reservado, e o facto de ele ter a filha na minha barriga e conseguir com o toque comandá-la, eu lembro-me dele perguntar constantemente, mas tu sentes a Leonor a ir para o sítio onde nós já estamos a mandar? Sinto. Eu tive uma analgesia epidural que não foi assim tão bem, ou seja, eu não tive analgesia a partir dos 6 centímetros, e a Leonor estava numa apresentação muito alta. Então eu conversei imenso com ela e disse, olha, isto é assim, sou enfermeira especialista, não quero um parto instrumentado, portanto temos que aqui os três colaborar. É verdade que, utilizando algumas técnicas que fomos treinando nas sessões, eu consegui que o parto fosse realizado por uma enfermeira, não instrumentado, e ela conseguiu se posicionar-se de uma forma espetacular para o nascimento, não é? E a outra coisa que eu agora noto é assim, pode não ter nada a ver, mas eu acho que tem, eu acredito muito que tem, e isto é a ciência da afetividade e da relação e do vínculo. A Leonor é uma miúda extremamente segura, nunca esteve doente, e quando eu leio em alguns artigos que a autonomia dá à saúde, ela nunca esteve doente. Mas depois também ajudei a criar um monstro no bem-estar. Professora Rosa da Rissa. A Leonor nunca gostou de estar virada para a frente, e eu aprendi isso nas aulas de autonomia. Ela está virada sempre para o mundo, ela nunca gostou muito de estar ao nosso colo virada para a mãe ou para o pai, ela queria estar sempre à frente, é muito exploradora, a Fátima conhece-a, portanto sabe, é muito curiosa, e eu acho que isto tem muito a ver com o treino, com a educação, com os afetos que fomos dados durante a gravidez. Desculpem lá eu falar muito da minha experiência pessoal, mas é diferente quando nós vivemos e a conseguimos transmitir aos outros nas nossas consultas. Mas eu apoio, eu sou a primeira a inscrever-me no curso, a professora Rosa e a professora Teresa. A enfermeira Gisela tem toda a razão. Obrigada, enfermeira Sónia, pelo seu testemunho, e acho que a enfermeira Sónia aqui facilitou muito a resposta a uma questão quando me fazem a mim e à Rosa, que é o que é a autonomia?
porque, como a Fátima disse, e como agora a Sónia também disse, a aptonomia sente-se, vive-se, e é muito difícil nós podermos dizer o que é a aptonomia, mas penso que com esta apresentação nós já ficámos a saber um bocadinho mais do que é a aptonomia. Relativamente à formação, eu e a professora Rosa, para vosso conhecimento, nós iniciámos a formação já há uns anos largos, e tivemos que fazer primeiro um curso de sensibilização à aptonomia. Esta formação acontece toda, e eu vou partilhar agora, se me permitem, com vocês o site da aptonomia. Peço desculpa que isto agora aqui fugiu de onde estava, porque será neste site que vocês irão encontrar, só um bocadinho, está a começar, acho que ainda não estão a ver, porque ainda não está aqui bem, peço desculpa, compartilhar, e está aqui, pronto. Vocês terão melhor informação se consultarem o site da aptonomia. Portanto, a aptonomia é a CIRT, que é o Centro de Investigação, Pesquisa e Desenvolvimento da Aptonomia, que foi criada, como a Fátima disse, pelo médico Franz Wellmann, e a aptonomia é uma ciência da afetividade muito bem descrita nos livros de Franz Wellmann. Relativamente à formação, como eu vos disse, primeiro é necessário, isto acontece em França, havendo também uma secção da aptonomia em Espanha, onde nós nos deslocamos nas formações. Há um curso de sensibilização que acontece para nós realmente sentirmos se queremos ou não seguir esta formação. Esta formação é dirigida a vários profissionais, não é só a enfermeiros obstetras, porque como vocês viram e a Fátima falou, é um leque muito alargado e vai desde o nascimento até à morte. Portanto, nesta sensibilização nós fazemos chamemos-lhe vários momentos, onde nós próprios, em conjunto com os professores, sentimos o que é a aptonomia, aprendemos o que é a aptonomia do ponto de vista neurofisiológico também, e decidimos se queremos ou não seguir a aptonomia. Nós tivemos há uns anos, quando foi o final da nossa formação, fizemos aqui, trouxemos cá os professores e na altura divulgámos se queriam acompanhar e fazer esta sensibilização, porque para fazer a sensibilização nós temos que organizar e esta sensibilização tem que ser paga, como vocês calculam, porque a escola também paga a formação que nós estamos a fazer. É possível conversarmos com os professores de forma a poder fazer uma sensibilização cá em Portugal, mas é necessário termos a garantia de que as pessoas se inscrevem. E não é só inscrever, é inscrever e pagar, porque os professores não se deslocarão cá, caso isto não esteja tudo validado. Isto é a primeira parte da nossa formação. Depois, então, iniciamos a formação propriamente dita. Neste site vocês vão encontrar descrito como é que esta formação se desenvolve. Esta formação consistiu em irmos muitas vezes à Espanha e à França. É uma formação que é muito, como é que é dizer, fechada no sentido de controlar a qualidade da aptonomia desta formação, porque ao longo destes anos tem havido pessoas que desviam um bocadinho a essência da aptonomia quando estão a executar e a praticá-la junto. Portanto, nós somos enfermeiros especialistas que utilizamos a aptonomia nas nossas práticas. Quando falamos em técnicos da aptonomia, aptoterapeutas, nem sempre este termo será o mais adequado, embora estes vários artigos tenham evidenciado isso também. Portanto, o que nós aprendemos é, nós somos enfermeiras especialistas e que utilizamos a ciência da afetividade nas nossas práticas. Esta formação só
a sensibilização, eventualmente nós poderemos trazê-la a Portugal. Não é fácil, digo já, esta negociação, e nós tivemos a oportunidade, porque o curso terminava, os nossos colegas queriam conhecer Portugal, nomeadamente Coimbra, porque nós tínhamos falado que era muito bonito, e com este desafio que lhes lançamos, então trouxemos-los cá. A formação propriamente dita terá que ser feita no local indicado neste site, porque dificilmente ela se desloca para cá. Relativamente a nós as duas fazermos a formação, nós neste momento, o processo é longo, nós não podemos fazer formação sem ter uns anos de experiência no exercício da aptonomia, exercício esse que durante muito tempo nós tínhamos que enviar resultados aos nossos professores, quer da nossa vivência, da nossa experiência, quer os casais, sem identificação, apenas dizendo aquilo que eles melhor sabiam sobre o que é que sentiam, quais os efeitos, o que é que observavam, e nós neste momento ainda não estamos acreditadas para fazer formação aos profissionais. É um processo que nós estamos com muita vontade, como vocês devem calcular. O que eu e a Rosa procuramos fazer nas nossas aulas de mestrado é sensibilizar as estudantes para esta área, para procurarem, para conhecerem e para sentirem um bocadinho o que é a aptonomia. Relativamente ao acompanhamento, como a Fátima dizia, pré e pós-natal, eu e a Rosa também temos a formação na apto-obstetrícia, que é relacionada com o parto especificamente. Fazer um parto aptonómico significa que é o pai, a mãe e o bebê que conduzem o parto. E nós estamos ali enquanto enfermeiros especialistas e enquanto promotores da ciência da afetividade, nunca descurando a segurança do casal, da mãe, do bebê, como nós todas aprendemos durante a nossa formação e durante o nosso exercício. Por isso, relativamente a estes desafios, nós iremos contactar com os nossos professores, ver qual é a possibilidade de podermos desenvolver uma sensibilização em Portugal, uma vez que nós ainda não podemos fazer a formação no sentido de vocês poderem ter a credencial para poder desenvolver a aptonomia de forma reconhecida. Eu e a Rosa e a outra colega de Portugal que fez esta formação, que é a enfermeira Rosália Marques, a chefe da sala de partos do Garcia da Horta, estamos nas listas dos profissionais que podem desenvolver a aptonomia com os casais, e tanto a Rosa como eu já temos sido contactados por casais estrangeiros que nos encontram nestas listas, muitas vezes até no site da nossa escola, e que vêm desenvolver o acompanhamento aptonómico pré e pós-natal connosco. Relativamente às crianças, eu só vos queria dizer, de acordo com o testemunho que a Sónia nos deu também, é lógico que nós fazemos o acompanhamento até ao primeiro ano de vida ou até a criança começar a caminhar, e aquilo que os pais nos traduzem é aquilo que a Sónia nos disse agora também, o que também nos faz sentir bem e orgulhosas por ver que os efeitos da aptonomia também se reproduzem no desenvolvimento da criança e que está descrito e muito bem descrito em toda a documentação que a aptonomia tem na sua biblioteca e que vocês também poderão eventualmente consultar. Portanto, Cláudia, Gisela, é isto que nós vos podemos dizer neste momento. Temos muita vontade de fazer formação aos nossos colegas, aos nossos estudantes, de forma a que fiquem credenciados para poderem desenvolvê-la, mas pelo menos eu e a Rosa vamos ficando satisfeitas em promover a ciência da afetividade com as nossas estudantes. E não podemos pedir-vos
que fiquem grávidas, que venham fazer o acompanhamento connosco, para depois poder aplicá-lo nas mulheres e casais que vocês acompanham. Como disse aqui a Sónia, não é? Que é uma sortuda, porque sendo mãe, conseguiu sentir e consegue agora transmitir aos casais aquilo que ela sentiu também. De qualquer das formas, nós estamos disponíveis também para conversar com vocês, quando quiserem, para virem ter connosco, não é, Rosa? Para nós podermos fazer uma pequenina sensibilização, mas nunca para vocês serem formadoras neste sentido, porque nós eticamente não temos ainda as credenciais para isso, apenas para fazer a sensibilização, de forma a que vocês possam desenvolver a autonomia também no futuro, junto dos casais, e que nós entendemos que é muito importante. Ok, Cláudia e Gisele, é o que eu vos posso dizer neste momento. Pronto. Gostei muito de ouvir também neste bocadinho e olha, pedia para descompartilhar já agora. Ai, desculpa, eu estava a ver. Lamento muito, mas o tempo já ultrapassou e vamos ter. Já passou 11 minutos, já vi. Mas estava a ser tão interessante ouvir-te e acho que era tão importante que acabei por permitir, não é, que ficássemos aqui mais uns minutos para todos ficarmos a perceber, não é, como é que podem então desenvolver a vossa formação e interesse. Estás muito longe a falar. Estou? Agora já estamos a ouvir melhor. Pois, é da minha posição. Começo assim a encolher-me e depois pronto, tenho que estar mais direitinha. Obrigada. E obrigada, Teresa, e obrigada às apresentadoras, não é? Ao grupo de estudantes que trouxe a apresentação, que foi muito boa, não é? E que nos permitiu aqui conhecer um pouco mais da autonomia. Poderemos ir conversando através do bate-papo na mesma, nada nos impede, mas temos que avançar já para a comunicação a seguir, até porque temos aqui a colega Gisélia Machado, que será a colega que vai aqui acompanhar o próximo grupo de estudantes, a Helena, sim, a Helena e a Joana Martins, só são duas, e vou passar já de imediato a palavra para esta comunicação sobre o hipnoparte, a auto-hipnose, na qual a Gisélia também é perita já há alguns anos. Portanto, a palavra é vossa, desejo que a apresentação corra muito bem também. Gisélia? Olá, bom dia. Eu estou aqui presente, vou deixar que as colegas apresentem. Estou muito, muito, muito entusiasmada em ver a apresentação delas, porque é um tema que me é profundamente querido. Pronto, acho que a palavra é nossa, posso pegar na deixa. Uma vez que já aquecemos os motores com a nossa colega Fátima, com um tema muito interessante, vamos então agora entrar em modo cruzeiro e falar então sobre hipnoparto. Não sei se me estão a ouvir bem, eu às vezes tenho alguns cortes, mas vamos tentar que isto corra tudo pelo melhor. Ok, toda a gente está a ver a minha tela? Ora bem, então, no seguimento deste webinar e falar de coisas diferentes daquilo que nós podemos fazer na preparação para o parto, eu vou então falar do hipnoparto. Eu preparei este tema com a minha colega, Joana Martins, podem encontrá-la num quadradinho perto de si, é só procurar, somos muitos, mas ela está aí presente. E vou começar então por falar da hipnose. É impossível falar de hipnoparto sem falar de hipnose, ela será a mãe do hipnoparto e porventura será até mais conhecida do que o hipnoparto. Na verdade, a história da hipnose perde-se na história da humanidade. Ela já foi referida em papiros egípcios, em que se utilizava a hipnose nos famosos templos do sono. Então, basicamente, o que acontecia aqui é que as doenças eram tratadas após o paciente ser induzido em transe hipnótico. Podia viajar mais no tempo e falar de Mesmer, de Freud, de Jung e até de Milton Erickson, que teve um grande papel na hipnose contemporânea. No entanto, vou viajar até o século XIX, em que a hipnose já estava bem difundida, embora os seus efeitos no alívio da dor eram pouco conhecidos, eram mais usados em contextos psicoterapêuticos e não tanto para tratar a dor. Mas, na Índia, o médico escocês James Esdale usava a hipnose como técnica para indução anestésica. Ele era cirurgião e realizava cirurgias sob o efeito da hipnose, não nele, mas nos pacientes, como é óbvio. E teve muito sucesso. Na verdade, conta-se que ele tenha operado mais de 3.000 pessoas sob o efeito da hipnose.
Acontece que este fazia sentido na Índia, porque não havia alternativa. Ele era escocês, tentou trazer esta técnica para o seu país, para a Escócia. No entanto, acontecia um problema, é que no Ocidente os avanços na área da química e a descoberta de anestésicos potentes e eficazes e mais rápidos faziam com que a hipnose não fosse tão aceite em contexto clínico. E então no Ocidente a hipnose foi relegada para o entretenimento e foi muito associada a charlatões, por exemplo. E ela perdeu, ou ficou com a sua reputação um pouco manchada por causa desta situação. Portanto, a hipnose ainda hoje em dia está muito associada àquilo que nós conhecemos, a hipnose de palco, não é? Que agora vais transformar numa galinha. E há muitas pessoas que têm esta ideia, e hipnose também é isto, é um facto, mas não é só isto. A hipnose voltou então à ribalta na altura da Primeira Guerra Mundial. Portanto, nesta altura, milhares de soldados apresentavam sintomas de ansiedade, depressão, insónia, crises de pânico, stress pós-traumático, não sei porquê, vou ser irónico, e não havia um sintoma físico que justificasse estes sintomas psicológicos. Acontece que isto era altamente incapacitante, fazia com que eles tivessem de se retirar da frente da batalha, o que não dava muito jeito em pleno conflito. E então houve um médico militar, que começou a usar a hipnose para tratar este tipo de sintomas, e com grande sucesso. Ele às vezes precisava apenas de uma sessão para que os sintomas regredissem. Não foi só usado em sintomas psicológicos, há até uma história de um soldado que foi atingido num braço por uma granada e portanto, um ferimento mesmo muito grave. Então ele imaginou que tinha uma bomba no sentido, uma válvula, no seu braço que estancava a hemorragia. E quando os médicos chegaram lá ao pé dele, efetivamente a hemorragia, que seria mortal, estava estancada. Portanto, basicamente o que ele fez foi convencer o seu corpo que realmente existia uma válvula e que parou a hemorragia. Ou seja, isto é possível. Não é propriamente magia, é a magia da hipnose. A hipnose é assim que atua. Eu podia contar-vos muitas mais histórias de sucesso, histórias coloridas na área da hipnose, porque existem, mas não é esse o objetivo desta apresentação. Portanto, em suma, o que é a hipnose? A hipnose é um estado alterado de consciência, o chamado transe, e todos nós já experienciamos este transe. Quando, por exemplo, estamos numa festa e encontramos alguém muito interessante com quem falar, tudo o resto deixa de existir, deixamos de ouvir os copos a tilintar, deixamos de ouvir a música ambiente, deixamos de ouvir as outras pessoas e estamos somente focadas naquela pessoa que está à nossa frente. Ou então outro exemplo mais simples e mais banal, por exemplo, quando vamos para casa a conduzir e a percorrer o caminho que sempre percorremos, nem nos lembramos dos pormenores da estrada, estamos tão envolvidos nos nossos pensamentos, é tão automático, que nem sequer vemos, por exemplo, o gato preto que se atravessa à nossa frente. E, portanto, isto também é um exemplo do estado de transe. Na hipnose, este transe é induzido através de algumas técnicas. Este estado de transe, então, induzido através de algumas técnicas específicas, permitem focar a atenção na resolução de um determinado problema. A pessoa que procura a hipnose como terapia procura resolver problemas de ansiedade, de insónias, de dor crónica também, ou, por exemplo, deixar determinado hábito, como roer as unhas ou fumar. É muito eficaz em deixar de fumar a hipnose, se a pessoa estiver motivada para isso. Sob hipnose podem ser usadas algumas ferramentas, como metáforas, sugestões diretas, muitas vezes repetidas, e instalação de âncoras. Esta questão da instalação de âncoras também é facilmente explicável, por exemplo, agarrar, todas nós já tivemos âncoras. Quando vamos está o sangue, Sim, vai um ligado. Por exemplo, quando vamos para um exame e levamos a nossa caneta favorita, isto é uma âncora, porque nós acreditamos que ela nos vai dar força. Ou, por exemplo, neste momento a minha âncora para apresentar este trabalho será a enfermeira Gisela, que está aqui alguns perto e que eu estou confiante que ela está a olhar para mim e está a torcer por mim. Isto pode ser uma âncora. Portanto, uma âncora pode ser um objeto, pode ser um gesto, por exemplo, eu posso agarrar o meu polegar, é o exemplo de uma âncora que pode ser instalada, pode ser uma pessoa, que neste caso, por exemplo, associada ao parto não é muito conveniente, porque se a pessoa se associa a uma âncora, essa pessoa poderá não estar presente e então aí pode tudo descambar, não é? Pode ser, uma âncora pode ser um cheiro, através da aromaterapia, pode ser uma música, por exemplo, ou seja, nós associamos emoções positivas a determinado objeto ou pessoa, e de cada vez que nós ouvirmos a música, pegarmos num objeto ou tivermos aquela pessoa presente, esses sentimentos positivos vão então emergir e vão nos deixar mais tranquilos e calmos.
Eu quero avançar. E agora, portanto, já falei do que é hipnose. O hipnoparto, eu não sei se é o filho da hipnose, se é um primo, se é um parente afastado, é parecido, eles são amigos íntimos, devo dizer isto. Então, o que é o hipnoparto? Ok, poderia agora realmente pedir a palavra à enfermeira Gisélia, porque ela é que é a verdadeira expert nesta área, mas eu vou tentar descrever o que é e no fim ela vai apontar aquilo que eu disse menos bem. Hipnoparto é uma técnica não farmacológica que, através de exercícios de respiração, tal como eu já disse, uso de metáforas, visualização e imaginação guiada, permite capacitar a mulher para acreditar na capacidade do seu corpo para dar à luz. Portanto, nós todas temos todas nós temos a capacidade de dar à luz. Às vezes as mulheres se esquecem. Portanto, o hipnoparto precisa precisamente de lembrar esta nossa capacidade inata de dar à luz. O conceito de hipnoparto não é uma inovação recente, o termo foi cunhado por Mary Mongan, que era uma mulher americana. No entanto, ela foi buscar as suas ideias às teorias de Dick Reed. Dick Reed era um obstetra inglês que teve uma espécie de epifania. Ele já tinha feito imensos partos, mas houve um parto que o marcou particularmente. Ele estava a assistir ao parto de uma mulher residente num bairro pobre de Londres, uma trabalhadora, e ficou profundamente impressionado quando esta recusou a anestesia com clorofórmio, que era mais usada na altura e era usada em todas as situações de parto. Ela diz que não tinha dores e não acreditava que o parto desse dores e tinha mais que fazer do que estar ali com clorofórmio e coisas, e queria despachar aquilo. Ele achou aquilo incrível, como é que aquela mulher era um caso atípico perante todas as outras a que ele já tinha assistido. E então, a partir desta situação, e após observações que fez noutros países, como França e Bélgica, concluiu que a atitude da mulher em relação ao parto influencia a evolução do mesmo. Ou seja, basicamente ele vai mais longe e diz que não existe nenhuma lei natural que possa justificar o sofrimento do parto. Para ele, o medo e a tensão são responsáveis por 95% das dores do parto e que poderiam ser eliminadas através de técnicas de relaxamento profundo. Na verdade, eu acho que ele disse isto porque ele nunca pariu. Porque, de facto, existe alguma dor no parto, não é assim, não é 95% atribuída apenas ao medo e à tensão. Pode ser trabalhado este medo e esta tensão. Então, para ele, a confiança, a compreensão e a ausência de medo são fatores essenciais no parto sem dor. E ele refere precisamente a esta tríade medo, tensão, dor, como responsáveis pela dor no parto. Portanto, o medo leva à tensão, a tensão leva à dor, a dor leva ao medo, o medo leva à tensão e a tensão leva à dor. Portanto, é um ciclo que tem que ser quebrado para que realmente a mulher possa dar à luz sem este medo da dor. E de onde é que vem este medo? Portanto, se nós conseguimos quebrar aqui uma destas rodas, então a engrenagem parte certo e deixa de existir a dor no parto. Então ele achava que nós podíamos atuar ao nível do medo e da tensão e assim reduzir a dor. E então de onde é que vem este medo? Onde é que nós podíamos atuar? Ele dizia que a superstição e a civilização incutiam medo na mulher. E isso ainda hoje é verdade, não é? Porque todas nós, se estivermos grávidas ou por curiosidade, formos à internet ler histórias de parto, há sempre histórias de parto horríveis, ou então há aquela história daquela coisa que aconteceu a alguém que eu conheço, que conhece alguém, e as pessoas têm um certo prazer mórbido em contar estas histórias assim mais aterradoras. E as pessoas que nunca deram à luz, ou mesmo aquelas que já deram à luz e que sabem que cada parte é diferente um do outro, agarram-se a este medo que quase fica cá entranhado nas nossas entranhas, e que então isto deve ser desmistificado e pode ser feito através do hipnoparto. Através do hipnoparto, a mulher aprende a confiar no processo natural do nascimento. É um processo natural, é um processo simples e é um processo que pode ser relativamente tranquilo. O hipnoparto, então, foi aquilo que eu já tenho referido nos últimos slides, que é uma técnica, através de técnicas de visualização, afirmações positivas, respiração, uso de metáforas, as âncoras, por exemplo, há bocadinho eu referi-me a pessoas, nós podemos associar um sentimento positivo à presença do marido.
não é muito correto, porque se o marido não puder estar presente, a mulher fica agarrada a essa âncora e depois, se não a tiver presente, pode entrar em descontrole, não é? Mas podemos associar, por exemplo, a um aroma, se a maternidade permitir a aromaterapia, ou podemos associar a uma música, se a mulher se lhe for permitido levar alguma música para o seu momento de parto. Portanto, isso pode ser usado como âncora. E o objetivo é precisamente mudar a narrativa negativa em torno do parto. O parto não tem de ser dor. Associar emoções positivas a este acontecimento e também, porque não, ensinar a anatomia, a fisiologia, e suprime-se desta forma o desconhecimento relativamente ao momento do parto, porque quem nunca foi mãe ou não percebe muito bem o que é que se vai passar ali em baixo, não é? Portanto, se perceber o que é que vai acontecer, se calhar vai encarar a situação de forma mais tranquila e pacífica. Portanto, o hipnoparto permite reprogramar a mente também para que ela confie no seu próprio corpo e na sua capacidade inata para parir. Só de referir que esta situação de hipnoparto, aliás, o tema deste subtema é hipnose e auto-hipnose, não é? A mulher pode ser treinada para se auto-hipnotizar, ou seja, entrar em transe sozinha. Pode ter alguém que a ajude a entrar em transe, nomeadamente uma enfermeira, especialista em hipnoparto, ou uma doula, ou porque não, o marido. Portanto, é muito versátil esta técnica. Uma autora sobre este tema relativamente recente, Sioan Miller, ela usa aqui uma metáfora interessante, que ela diz que tal como os atletas precisam de se preparar fisicamente e mentalmente para melhorarem o seu desempenho, também as mulheres podem recorrer a esta preparação para o momento do parto. E, aliás, há atletas que usam a hipnose para se prepararem. E tal como os atletas, no dia a seguir a um treino intenso, sentem dor, mas é uma dor boa, não é? Porque, ok, foi um treino bom que me preparou para ficar melhor. Também este treino de hipnoparto pode preparar a mulher para perceber que ela é capaz, que ela tem as capacidades que precisa para o que vai acontecer. O seu corpo é sábio e o bebê também é sábio. Mas isto é um evento académico e, portanto, os eventos académicos baseiam-se na prática baseada na evidência. E nós encontramos muitos estudos, estes foram alguns sobre os quais nós trabalhamos, mas existem muitos, mais antigos, mais recentes. E o que é que nos dizem os estudos? Que realmente existe uma diminuição do tempo do trabalho de parto em mulheres que foram submetidas a hipnoparto, menos complicações, menor tempo de internamento, menos medicação analgésica, embora haja aqui uma meta-análise mais recente que diga que não houve diminuição da medicação analgésica, doses menores de sedativos e analgésicos, portanto, muita informação. O que é que eu acho, tendo em conta que realmente existem aqui alguns resultados que são um bocadinho dispares entre si? É que nós devemos apostar nesta área, devemos investir realmente na investigação neste tipo de terapias, na apotonomia, no hipnoparto, na sofrologia, porque são terapias que promovem a nossa autonomia enquanto enfermeiros especialistas. Indicações para a prática ESMO. Então, reforça então a importância do recurso a técnicas não farmacológicas. Estas técnicas promovem a autonomia e a autonomia é bilateral. Portanto, promovem a autonomia da mulher e promovem a nossa autonomia enquanto enfermeiros especialistas, porque permitem que nós sejamos autónomos a fazê-las. Nós não precisamos da autorização de ninguém, a não ser da mulher, claro, para realizar este tipo de terapias. Está provado então que o hipnoparto, enquanto técnica promotora do relaxamento, é uma técnica promotora do relaxamento, bem-estar e empoderamento da mulher e do casal, ou seja, o marido deve ser envolvido. Eu aqui não sei se devo fazer publicidade, mas, por exemplo, o livro da enfermeira Gisélia tem guiões de hipnoparto que eu penso que é também para envolverem o marido, é para eu participar ativamente, é para eu participar ativamente neste processo. Em relação ao controle da dor, então, também já vimos que aquela meta-análise vem um bocadinho contracorrente, não é? Que diz que não existem evidências de que realmente seja necessário menos quantidade de fármacos. No entanto, o hipnoparto pode ser usado com analgesia. Não invalida que ela não seja usada. Podem ser usadas as duas coisas e está tudo bem. E, por fim, e não menos importante, a necessidade de formação e informação nesta área. A hipnose já fez parte dos currículos dos cursos de medicina,
a Ordem dos Médicos teve um curso de hipnose, penso que em 2016. Portanto, estas coisas vão-se fazendo, assim, se calhar a passos curtos, baby steps. A hipnose ainda está muito associada à hipnose de palco, o que é triste, porque não é só isso. E, portanto, quem quiser ser hipnoterapeuta tem de fazer um curso de hipnose numa entidade credenciada. Existem muitas aí que não são credenciadas, mas podemos não querer fazer parte disto. No entanto, devemos saber reconhecer uma mulher que pretende fazer o seu parte sobre hipnose. E o seu comportamento vai ser diferente. Ela vai estar mais calma, mais relaxada, mesmo quando estiver na fase ativa do trabalho de parto. Aliás, nos estudos que nós lemos, o que aconteceu foi que elas sentiam que não eram reconhecidas pelas enfermeiras. Como elas estavam tão calmas, as enfermeiras desvalorizavam que elas estivessem em fase ativa do trabalho de parto. E, portanto, isso é que não pode acontecer, não é? Ela vai ter um comportamento diferente, mas é válido na mesma. E, portanto, deixo aqui este rap. E já agora lanço também o desafio à enfermeira Gisélia. Por que não? Uma vez que os cursos de hipnoparto que eu encontrei foram apenas online, por que não fazer um workshop para enfermeiras especialistas em saúde materna? Obrigada por me terem ouvido durante este bocadinho e acabei a minha apresentação. Ora, deixem-me só aqui responder só uma coisa, Helena. Neste momento, a APO, se tudo correr como é planeado, vamos ter um workshop sobre hipnoparto em setembro. Ok, mas pronto. Gisélia, estamos agora naquele momento de discussão, não é? Exatamente. Não sei se alguém tem dúvidas e questões que queira colocar enquanto estão a pensar e vão levantando a mão. Eu vou só aqui quero dar aqui alguns tópicos só muito rápido. Helena, gostei muito da apresentação, muito boa, muito sucinta, gostei imenso. Há aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, os guiões, sim, os guiões estão no livro por um motivo muito simples. Neste momento é acessível online, eu tenho os meus guiões todos no YouTube de acesso gratuito. E foi uma coisa que eu fiz questão desde o início, porque acho que toda a gente deve ter acesso à ferramenta e não é o dinheiro que deve invalidar. Claro que um workshop comigo tem um custo associado, porque implica um dispêndio de tempo, não é? Mas eu também reconheço que nem toda a gente tem que gostar da minha voz. E entrarmos num estado alterado de consciência com uma voz que não gostamos é um bocadinho complicado. E os guiões estão presentes para que as pessoas possam, nem que sejam elas próprias a gravar os guiões, mas idealmente alguém de quem elas gostam da voz e que transmite a confiança. Ao mesmo tempo, também é uma forma de envolver a pessoa especial ou importante para elas. Porque muitas vezes os homens referem que sentem que, entre aspas, não têm um papel ativo, porque a mulher é que está grávida, o que é que eu posso fazer? E os homens normalmente têm muita necessidade de ter coisas específicas para fazer. É mais fácil ter uma coisa para fazer do que dar um apoio emocional. Então, dá-lhes algo para fazer. Houve, sim senhora, uma pós-graduação em hipnose no Hospital Santa Maria, associada à Faculdade de Medicina de Lisboa. Uma colega minha teve a oportunidade de fazer essa pós-graduação. A nível aqui do hipnoparto, as mulheres, isto é importante, a maioria de vós que vai estar em salas de parto. Uma mulher que está a aplicar técnicas de hipnoparto, ela vai ter um comportamento diferente, como a Helena dizia, ok? E frequentemente houve até um estudo científico que dizia que o trabalho de parto da mulher que usava técnicas de hipnoparto ou técnicas de hipnose era mais longo e o período expulsivo era mais curto. Estudo esse que uma das questões que eles levantavam para isso era a falta de reconhecimento por parte dos profissionais de saúde do que é que está a passar com a mulher. Portanto, eu na realidade, o que o estudo levantava, a hipótese que eu concordo, não era que o trabalho de parto fosse mais longo e o período expulsivo mais curto. O que acontecia é que nós, como a senhora não estava fora, entre aspas, do controle, não exacerbava as suas queixas, não é? Porque estava mais calma, mais controlada, nós não reconhecíamos que a senhora estaria a entrar em período expulsivo. E normalmente as situações que ocorrem muitas vezes em mulheres que usam hipnoparto é tocar a campainha porque sentem vontade de fazer força para o bebê nascer e de passar um trabalho de parto inteiro, muitas vezes sem as pessoas se aperceberem que isso aconteceu. Isso leva à noção de que o trabalho de parto é mais longo
e o período expulsivo é mais curto. Eu não concordo muito com isso. Em relação à situação de epidural, realmente é assim, não há incompatibilidade entre o uso da epidural e as técnicas de auto-hipnose, o hipnoparto. Existe sim uma coisa giríssima, é que a maioria das mulheres com quem eu tenho trabalhado, que têm feito auto-hipnose, elas pedem a epidural muito mais tarde. Porque não sentem necessidade de uma fase tão inicial dela. Não quer dizer que não a façam, mas normalmente sentem necessidade mais tarde. E queria também salientar aqui os bebés. Ainda não encontrei nenhum estudo que comprove o que eu estou a dizer, mas tem sido uma observação que eu tenho feito e uma observação que muitas mães têm feito. Mães já tiveram um primeiro filho e estão a usar técnicas de hipnose no segundo filho e todas elas manifestam isto, que é o meu bebê está muito mais atento, tem muito mais tempo os olhos abertos, sem estar a chorar do que o irmão ou a irmã. Portanto, o que eu sinto é que são bebés que nascem mais felizes. Agora isto a gente não consegue medir, é um bocadinho complicado medir isto, não é? Mas normalmente é porque é um processo de muito maior vinculação da mãe com o bebê, também do acompanhante com o bebê. Há muito mais calma e tranquilidade no nascimento. Isto também se traduz em bebés que estão muito mais despertos para o mundo que os rodeia. E lembro-me de há bocadinho a colega Sónia estar a falar que a criança dela gosta muito mais de estar voltada para o mundo. E estes pais de bebés de hipnoparto também referem muito a interação dos bebés ser muito maior do que em filhos anteriores que o casal já tenha tido e no qual não usaram estas técnicas. Não sei se há dúvidas, se há perguntas, se há questões. Queria deixar os parabéns ao grupo, porque fez um trabalho espetacular. Ok, então que papel poderá ter o enfermeiro no acompanhamento de um casal que usa esta técnica? O enfermeiro que não tem formação. É simples, é perguntar, primeiro de tudo, é validar o que a pessoa está a fazer. Ok? Ou pelo menos não dizer, isso não serve para nada, ou não. Ok? É validar. A pessoa está a usar, é como se a pessoa estivesse a usar, por exemplo, a aromaterapia. A pessoa, o enfermeiro mesmo, sem formação em aromaterapia, não vai entrar num quarto de uma mulher que está a utilizar a aromaterapia, de uma família que está a utilizar a aromaterapia, e não vai dizer, isso não serve para nada. Ok? Portanto, vamos começar por validar. Ok, muito bem, está a utilizar técnicas de hipnoparto. Perguntem ao acompanhante o que é que precisam dele. A mulher que está a usar técnicas de hipnoparto não precisa que me perguntem se quer fazer epidural. Não precisa que me perguntem se ela está com dor. A pessoa sabe falar e sabe verbalizar. E é muito interessante, se vocês perguntam à pessoa se está com dor no pico de uma contração, vocês estão a focar a mente da pessoa no desconforto ou na dor associada à contração, que nós no hipnoparto tratamos as contrações por ondas, normalmente, ok? Porque contração, a palavra contração significa contrair. E o que é que nós queremos que as mulheres façam durante o trabalho de parto? A gente quer que elas relaxem. Então não tem muita lógica porque as que estamos a usar. Então nós dizemos à mulher para relaxar e dizemos que ela tem contração, que ela contrai. Okay? A palavra da onda permite perceber melhor, porque realmente é como onda. Ela vem, atinge o seu pico e vai embora. Ok? Então perguntar à mulher o que é que ela precisa. Não precisa perguntar se a pessoa tem dor, se não tem dor. Ela se sentir necessidade de fazer epidural ou de medidas outras analgésicas farmacológicas, ela vai-vos pedir. Dá liberdade para a pessoa ouvir os áudios que ela quer ouvir. Dá liberdade para a pessoa se poder movimentar. Isto faz parte daquilo que devia ser os direitos de qualquer mulher em trabalho de parto, que é para controlar o ambiente em que está, liberdade de movimentos, liberdade de ouvir a música que ela deseja ouvir. Ok? Basicamente, falar calma e pausadamente, não puxar a pessoa para a realidade. Ou seja, eu sei que em alguns sítios, quando vocês têm uma mulher que estão a admitir numa sala de partos, têm que fazer 1000 perguntas que incluem se a casa tem água e luz canalizada. Ok? Eu sei do caso onde perguntam isto às mulheres em pleno trabalho de parto. Isto é puxar a mulher à realidade e tirar a mulher do instinto primordial que é o trabalho de parto. Deixem a mulher estar dentro dela. Se a mulher tem um acompanhante, vocês podem perguntar ao acompanhante se a casa tem água canalizada e se tem luz. Ok? Vocês podem falar com o acompanhante daquelas coisas que não são obrigatoriamente necessárias falar com a mulher. Deixem a mulher estar no estado natural dela. Não entrem constantemente no quarto, não façam barulho ao entrar, ou seja, tudo bem, a gente dá um toquezinho na porta antes de entrar, mas falamos num tom de voz baixo e calmo.
não precisam de saber hipnose, não precisam de ter formação em hipnoparte, literalmente só precisam de respeitar a pessoa que está à vossa frente. Ok? É basicamente isto. É respeitar aquilo que a pessoa precisa. Não sei se ficou esclarecido, se há mais dúvidas. A Joana tem a falar. Não estamos a ouvir. Agora já está ligado. Bom dia a todas. Eu sou a Joana, sou a outra parte do grupo. Enfermeira Gisele, muito obrigada pela participação, pela orientação. Queria dar desde já os parabéns à Helena, que teve uma comunicação extraordinária. Nós treinámos, mas realmente saiu melhor do que o nosso treino. Eu tinha uma questão para a enfermeira Gisele. Eu vou ser muito honesta, o hipnoparte para mim foi uma descoberta completa. Eu conhecia o termo, não conhecia a sua aplicabilidade a nível da sala de partos, sabia que estava relacionado com a sala de partos, mas de um ponto de vista completamente leigo da área, eu achava o termo muito hippie, uma coisa completamente fora. E foi muito engraçado fazer esta descoberta e perceber que afinal realmente há informação sobre esta temática. É uma informação que nós próprias nos apercebemos, algumas já com alguma desatualização, se tivermos em vista os tais 5 anos académicos dos quais nós temos tendência a fazer as pesquisas, mas que conseguem ser, apesar de tudo, simples o suficiente para poder entender. A minha pergunta para si é o seguinte: uma vez que tem bastante experiência na área, da parte dos profissionais de saúde com quem tem trabalhado, a quem leva, digamos assim, estas grávidas que vão fazer esta auto-hipnose, quais são as maiores dificuldades que sente na prática, para nós também estarmos despertas na nossa prática do que é que podemos mudar e do que é que podemos fazer? Então, olha, posso dizer que é assim, a maioria das mulheres com quem eu tenho trabalhado, isto é giro porque eu trabalhei no Bloco Partos e às vezes ainda tenho algum contacto com alguns colegas do Bloco Partos, apesar de já ter sido há 10 anos. Mas de vez em quando a gente ainda se encontra e ainda conversa. O que é que acontece aqui? Pode ser que muitos dos colegas não se apercebem que a mulher está a usar hipnoparto, porque está... Aromaterapia, tu entras na sala e tens aromas, não é? Tens o cheiro dos óleos essenciais. Hipnoparto, tu entras na sala e não sabes o que é que está dentro da mente da mulher. Normalmente, e já me aconteceu saber que uma pessoa que usou técnicas de hipnoparto, por exemplo, pariu na segunda e saber quem é que foi enfermeiro. Por acaso até é uma pessoa que eu conheço, e eu na terça-feira mandar mensagem porque a mulher me disse: porque tive com uma pessoa tal e gostei muito. E dizer: olha, tiveste esta senhora assim, não sei o que, como é que correu? Eu falei assim: foi tudo muito calmo, muito pacífico, olha, adorei, foi um parto maravilhoso, ela está super calma e super tranquila. E disse: olha, sabes que ela está a usar hipnoparto? Ela não me disse. Ou seja, como não é uma coisa que não é visível, ok? Tu não tens que ver. Portanto, há pessoas que não têm obrigatoriamente que o dizer. O que eu te posso dizer é que assim, já começa a haver um bocadinho mais de abertura, mas ainda tens, a nível do Bloco Partos, muitos colegas, daí eu dizer, não invalidar aquilo que a pessoa está a fazer, ok? Ainda tens muitos colegas a nível do Bloco Partos que te dizem claramente: isso não serve para nada, isso é uma loucura, isso não... Ok? Isso ainda tens. E isso depois leva a que as pessoas não tenham a conversa adequada com as utentes, não é? Porque uma utente que está em transe, se tu estás lá a dizer: e dói-te, e não sei o quê, então mas não tem dor, e não sei o quê, esquece, não funciona com utente nenhuma, com mulher nenhuma. Ok? Quanto mais com isso. Portanto, sim, nesse caso o que eu posso dizer é explicar às mulheres, eu costumo explicar isso, que na sala de partos pode encontrar um profissional de saúde que não esteja tão desperto, ok? E nesse sentido também eu dou às mulheres com quem fazem workshop comigo, com quem fazem formação de hipnoparto comigo, eu dou-lhes o áudio sem a minha voz. Isto porquê? Porque quem não usou o áudio não reconhece o áudio, mas no cérebro da mulher que usou, porque criam basicamente um reflexo de Pavlov, ok? Portanto, tu vais criar, se a pessoa relaxa sempre com aquele áudio,
quando ela ouve aquela música, ela vai relaxar mesmo que não tenha a minha voz. Isto permite que a mulher tenha a música a tocar na sala de parto, que a maioria das salas de parto permite, e que quem entra não saiba que a senhora está a fazer hipnoparto. Não é no sentido de esconder que está a fazer hipnoparto, ok? Mas é também no sentido que eu, como profissional de saúde, se eu entrar numa sala e alguém tiver a ouvir um áudio de hipnoparto ou de auto-hipnose, eu vou começar a entrar. Por exemplo, eu sou altamente sugestionável, portanto, se alguém está, eu começo facilmente a entrar. Isto não é produtivo para o profissional de saúde. Então, eu aconselho sempre às mulheres, por isso, a terem o áudio sem a minha voz ou então usarem fones. Também para proteger um bocadinho o profissional de saúde, porque se for uma pessoa sugestionável como eu sou, a pessoa sem querer vai entrar num estado que não é o que é tensionado para a pessoa, porque ela está a realizar uma função. Espero ter aqui ajudado um bocadinho. E claro, andamos aqui a tentar divulgar o assunto para que mais pessoas saibam. Muito obrigada, Gisélia. Eu vou ter que, pronto, tive que entrar aqui, a discussão mais uma vez, não é? Estava a ser interessante. Penso que da próxima vez temos que alargar, não é, os momentos de discussão, porque de facto são aqueles que são mais importantes, não é? Teremos isso em atenção num próximo webinar que organizarmos, mas para já agradecer aos participantes, temos sempre aqui o bate-papo como um recurso em que podemos continuar as nossas conversas, e há ali um pedido de ajuda que eu peço à Helena e à Joana que deem a resposta. Agradecer à colega Gisélia o facto de ter estado aqui connosco e também foi apanhada de surpresa, não é? Este desafio que lhe fizeram para trazer aqui mais algumas partilhas, portanto, muito obrigada por isso, é um privilégio tê-la cá também. E pronto, dar os parabéns também às... Muito obrigada a todos, um beijinho grande e continuação do trabalho. Então, de parabéns, Joana e Helena, foi maravilhoso. Obrigada também, Gisélia. A continuação de um bom dia e bom trabalho. Nós vamos continuar aqui e vamos avançar já rapidamente para a comunicação seguinte, que será sobre a sofrologia, harmonia, equilíbrio e bem-estar. Vamos nos manter aqui neste registro. Temos a nossa colega Helena Duarte, que é uma colega que também pertence à nossa equipa docente, mas que também é enfermeira especialista, com uma experiência também larga na obstetrícia e que vai aqui acompanhar os colegas estudantes, Inês, Ana Luísa e Sónia. Helena, passo-te já de imediato a palavra para não gastar mais tempo. Ok. Pode, já. Exato, era isso. Obrigada. Pois é, não estava a conseguir ativar. Então, bom dia a todos. Quero agradecer pela presença de todos. Acho que está a ser uma manhã muito produtiva. Temos tido aqui momentos de reflexão muito bons. E o objetivo era esse, não é? Ver partilha e aprendizagens e principalmente reflexão sobre estas temáticas. Algumas um pouco menos conhecidas, digamos assim, e com menor aplicabilidade aqui no nosso país. Então, a sofrologia. A sofrologia pode ser descrita como o estudo da consciência em harmonia, mas quem melhor para falar do que as três enfermeiras responsáveis pela comunicação, que são a Ana Luísa, a Inês Nunes e a Sónia Antunes. Penso que seja a Inês que vai apresentar. Então, para não perdermos mais tempo, vamos então compartilhar, Inês, e apresentar então a comunicação. Inês, é a Inês que vai apresentar? Sim, eu não estava a conseguir ativar o som, peço desculpa. Pois, a culpa é minha, porque eu tenho os sons desativados. Peço imensa desculpa, até já estava a escrever no WhatsApp. Força! Bom dia a todos, o meu nome então é Inês Nunes. Permitam antes de mais cumprimentar as professoras da unidade curricular, a professora Rosa Moreira
e a Inês, parece que ficou bloqueada. Que foi feito por mim, pela... Ai, peço desculpa, isto está-me aqui a perturbar esta afina. Foi feito por mim, pela minha colega Ana Lemos e pela Sónia Antunes. Não, irei fazer então uma abordagem sobre a sofrologia, mas não como esta técnica se desenvolve, uma vez que é uma técnica desconhecida por muitos e devido à complexidade da sua execução. Irei começar por abordar a origem da sofrologia, os seus princípios, a prática da sofrologia na maternidade, na preparação para o nascimento e para o parto, a análise de algumas evidências científicas e notas conclusivas relativamente às mesmas evidências. A sofrologia, então, deriva da palavra SOS, que significa harmonia, equilíbrio e serenidade, e da palavra fren, que advém da palavra consciência, psique e espírito. Etimologicamente, designa o estudo da consciência e do equilíbrio. A sofrologia é então uma disciplina que utiliza técnicas de relaxamento e imaginação por médio do desenvolvimento do bem-estar psicofísico do indivíduo e tem como objetivo então promover o estado de consciência e relaxamento físico e psíquico que liberta o indivíduo de vivências desagradáveis e provoca estímulos de vivências harmoniosas. A sofrologia é originária da Índia e foi desenvolvida a partir do yoga. Foi introduzida pelo Dr. Alfonso Caicedo na Europa por volta de 1970 para que fossem adotadas alternativas terapêuticas e abandonadas técnicas agressivas para o tratamento de doentes mentais. Alfonso Caicedo, em 1961, propôs a palavra sofrologia num congresso em Viena. E, em Portugal, a grande difusora desta prática foi Frida Ergas, que criou a primeira escola portuguesa de sofrologia. Então, a sofrologia é um estado de consciência das modificações, de acordo com uma metodologia que desenvolve o potencial para o equilíbrio, levando a um maior bem-estar do indivíduo e segue 3 princípios: a integração de um esquema corporal com a realidade vivida, a orientação positiva do pensamento e a realidade objetiva. A prática da sofrologia, incluída então na maternidade, foi inserida por Carcer, discípulo de Lamaze, após contacto com o Dr. Caicedo, aplicando a sofrologia no contexto da obstetrícia. Formou então parteiras no Hospital de La Paz, em 1965, para que estas pudessem seguir o seu método. Difundiu então a sofropedagogia em Espanha, Suíça, França e Bélgica, e incluiu a sofrologia também na preparação para o parto, em complementariedade com outros métodos de controle da ansiedade e da dor. A sofrologia permite então melhorar o controle do corpo e mente em 3 graus de relaxamento, concentração, contemplação e meditação. Aplicando então a sofrologia à obstetrícia, permite à mulher maior entrega à dinâmica do parto, a obtenção de elevado nível de satisfação na preparação para o parto e para o parto em si. Relativamente então à sofrologia antes do parto, é realizada uma abordagem holística ao casal, de forma a que este viva em plenitude a gravidez, permitindo monitorizar a ansiedade e diminuir os desconfortos. A sofrologia permite então a redução da produção de hormonas de stress e aumento da produção da ocitocina e de beta-endorfinas. Promove a autoconfiança da mulher, permite que a mulher aprenda e se prepare mentalmente para o parto e para a altura que deve estar mais serena e consciente da sua dor e dos seus desconfortos. Permite que ela se torne mais consciente das mudanças corporais e que as aceite e as assimile como naturais da fase e que relative os desconfortos também presentes. Empodera a grávida na condução da sua experiência de parto e potencia o vínculo do casal com o bebê. Preparando então a grávida para o nascimento. Esta técnica deve ser iniciada precocemente, uma vez que quanto mais tarde perde o seu valor terapêutico. Fomenta a experiência da gravidez como fase essencial da sua existência,
potencia o saudável desenvolvimento do bebê, despertando sentidos e despertando a personalidade do feto, torna a grávida como principal protagonista do seu parto, preparando-o para o momento e potenciando o sentimento positivo, torna apta e transforma a sua percepção da dor em seu favor, ajuda a ultrapassar medos e angústias que são transmitidos de forma ancestral através de outras perspectivas de parto, quebrando o ciclo da dor física potenciada pela angústia, minimiza a dor através de técnicas de relaxamento e de respiração e potencia a partilha de experiências com outras mulheres que já tenham passado pela mesma técnica. Durante o parto, a sofrologia faculta técnicas mentais que permitem trabalhar sobre a ansiedade, que é causada pela dor e pelas contrações, potencia uma respiração correta durante as contrações e no período expulsivo e contraria o ciclo, a existência de uma contração, aumento da ansiedade, aumento da tensão e, por consequência, aumento da dor. Após o parto, potencia então a manutenção do ambiente saudável na adaptação às mudanças familiares, criando um ambiente sofrónico, permitindo que o casal crie uma atitude positivista, otimista e adaptado à nova realidade. Relativamente às evidências científicas que nós utilizamos para os nossos trabalhos individuais, nós tivemos algumas dificuldades relativamente à pesquisa relativa a artigos em português. Não encontramos evidências relativas à prática em Portugal e sobre os seus benefícios. Por isso, os artigos que nós utilizamos foram todos internacionais e mesmo assim não existe em vasta quantidade. Nesta tabela encontram-se então os artigos que foram utilizados para a realização dos nossos trabalhos individuais e encontram-se também presentes os objetivos dos mesmos. O primeiro artigo fala-nos então sobre a terapia TRIPLCLK, que é a sofrologia associada a técnicas de Kegel e de Lamaze, relativamente ao estado materno e fetal, e devido ao facto de poder promover a função do assoalho pélvico no pós-parto em mulheres primíparas chinesas. Este artigo tem como objetivo investigar os efeitos do treino respiratório da sofrologia SLK na saúde das mulheres e a nível neonatal, na função do assoalho pélvico e na qualidade de vida da mulher. O segundo artigo é relativo à avaliação da intervenção com sofrologia para diminuir a ansiedade em mulheres grávidas com feto com restrição do crescimento intrauterino e tem como objetivo investigar a redução do nível de ansiedade das grávidas, especificamente em fetos com restrição de crescimento intrauterino, com recurso à sofrologia. O terceiro artigo que analisamos é relativo à preparação para o parto, se é eficaz na resposta adversa materna e neonatal no trabalho do parto, no qual é incluído na preparação para o parto várias técnicas, inclusive a sofrologia. Este artigo tem como objetivo avaliar se a preparação pré-natal sofrológica para o parto pode diminuir a resposta materna e fetal adversa à dor do parto e se pode diminuir também a duração do trabalho de parto. Como quarto artigo que utilizamos foi o artigo que analisa os efeitos da sofrologia no stress perinatal, monitorizado através da bioporrina, que é um produto da degradação oxidativa da bilirrubina quinto artigo, um artigo francês que fala sobre a preparação para o nascimento e parentalidade por meio de experiências de algumas mulheres, com o objetivo de reconhecer as experiências e vivências das mulheres sobre a maternidade.